Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá a todos, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Futebol de Verdade. É a 10ª para esta temporada de 2025-2026. Não, o Futebol de Verdade andou um bocadinho afastado do meu Substack e do meu YouTube nas últimas semanas, por duas razões. Uma delas é que não tem havido campeonato e aquilo que está mais ou menos estipulado é que há Futebol de Verdade sempre a seguir às jornadas de campeonato. A segunda é que houve aí uma jornada em que não fiz também por causa de razões relacionadas com a minha vida. Mas, de qualquer maneira, estou de volta para hoje, edição número 10 para hoje, que é terça-feira, dia 2 de dezembro de 2025, e vamos aqui passar um bocadinho em revista os jogos dos três candidatos ao título nesta jornada 12 da nossa Liga. Portanto, já houve duas jornadas em que não tivemos futebol de verdade. Vamos olhar detalhadamente para esse Nacional 1, Benfica 2, para esse Sporting 4, Estrela da Amadora 0 e para esse Flóculo Porto 1, Estoril 0. No final ainda passará por aqui a pergunta do Discord, e a malta tem andado um bocadinho arredia de deixar perguntas, mas eu só posso também achar que é um bocadinho porque não tenho feito programa com a regularidade que se impõe e ainda pelos recordes desta 12ª jornada, que são alguns e interessantes, nos jogos desta 12ª jornada, sempre com o apoio da Goal Point. Já sabem que o Futebol de Verdade é em direto, um exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Só mesmo quem subscrever, e vou só deixar aqui a passar em rodapé o endereço para quem quiser eventualmente subscrever. Está a passar aqui, é tadeia.substack.com. E estava a dizer também que de segunda a sexta-feira há sempre artigos gratuitos, e é verdade. E, portanto, quem quiser assistir em direto ou ver já o programa, só mesmo no Substack, e tem que fazer a subscrição premium. Quem não quiser e quiser esperar até sexta-feira, e eu, atenção, fui sensível a sugestões vossas ou de algumas pessoas que por aqui têm passado e têm deixado comentários no meu canal de YouTube, dizendo que, epá, isto uma semana de atraso é demasiado, já não dá pica nenhuma estar a ver o programa quando já se jogou uma outra jornada, e, portanto, fui sensível a isso, e o programa passa a estar disponível para todos no meu canal de YouTube, e também podem subscrever o canal, e isso é absolutamente gratuito. E no canal do YouTube podem ver sempre à sexta-feira da semana do programa, o programa antes de começar a jornada que aí vai. Mas daqui para a frente, então vai ser mesmo exclusivo para os subscritores premium do meu Substack. Vamos então a isso e ver quem é que cá está e quem é que já deixou alguma coisa. O Luís Mendes deseja uma boa tarde a todos, ao vivo e a cores de Maputo. Muito bem, aí agora é verão, Luís. Pá, que maravilha. Que maravilha que deve estar o tempo por aí. Bruno Sousa, boa tarde. Filipe Oliveira, boa tarde. Pergunta ao Filipe Oliveira: as equipas portuguesas não têm demasiado descanso após os jogos europeus, comparativamente com outras ligas? Ahm, eu acho que não. Acho que enfim, podemos sempre discutir enfim, a seguir às jornadas europeias, geralmente, joga-se, quem joga na Europa, à terça até pode eventualmente jogar ao sábado, quem joga à quarta pode eventualmente jogar ao domingo, também podia jogar ao sábado, quinta, sexta, sábado, são as 72 horas regulamentares, se quisesse deixar mais tempo para a jornada seguinte. Quem joga à quinta, geralmente opta por jogar à segunda, mas há casos em que também joga ao domingo, foi o caso do Futebol Clube do Porto esta semana. Não parece que seja demasiado descanso, embora depois as equipas, lá está, eu aí sou sempre a favor dos pequeninos. E quando as equipas vêm dizer, e tal, está tudo contra nós, o calendário e não sei o quê, eu ainda estou para perceber a lógica daquele protesto do Futebol Clube do Porto relativamente ao calendário, porque me parece que o Porto muitas vezes vai jogar à segunda porque joga à quinta, não é? E, portanto, se joga à quinta e não quer deixar só 3 dias, como deixou esta semana, quer deixar 4, joga à segunda. Depois, se joga à segunda, não pode jogar à quarta, tem que jogar outra vez à quinta. Se joga outra vez à quinta, tem que jogar outra vez à segunda e por aí afora, não é? Portanto,
Mas acho que não há descanso a mais. Aquilo que se pode discutir, eventualmente, é o regresso. Eu acho que isso é que é diferente entre a Liga Portuguesa e as ligas, as principais ligas europeias, o regresso dos jogos de seleções. Porque na maior parte das ligas optam por regressar dos jogos de seleções da pausa FIFA para a jornada de campeonato, e por cá, as duas últimas pausas FIFA, e tem sido quase sempre assim, quase todos os anos, regressa-se para jornadas de Taça de Portugal, de exigência baixa, em que, lá está, uns treinadores optam por meter o seu 11 para lhe dar a rotina, outros optam por descansar esse 11 e entram depois, e ainda na semana passada, correu bem aos dois. Reparem, o Benfica jogou com o Atlético para a Taça depois da pausa FIFA, usou o 11 praticamente completo, e depois a seguir foi jogar com o Ajax e ganhou. O Sporting optou por fazer uma coisa diferente, manteve só o trincão do seu 11 habitualmente titular no jogo contra o Marinhense, e a seguir foi jogar com o Bruges e também ganhou. Portanto, acho que também não há de ser muito por aí. Guilherme Pereira, boa tarde a todos. E temos neste momento, quantos é que estão? Estão 17 dos meus subscritores a assistir em direto. Quem não vir em direto já sabe, pode ver depois. Não é por aí, com certeza, que a coisa vai piorar bastante. Ora, diz o Filipe Oliveira ainda, por exemplo, o Crystal Palace chegou na quinta com o Porto e ao meio-dia do domingo estava em campo. E o Porto só ao início da noite. Está bem, porque a gente não tem jogos ao meio-dia, não é? Mas também não acho. Eu acho que as 72 horas é, é o que é regulamentar. Aquilo que está em causa na Premier League é outra coisa, que é eles querem jogar ao meio-dia, porque meio-dia, nem sei que horas são, não sei se está aqui alguém do Extremo Oriente, mas meio-dia no Reino Unido, onde ser para aí 6 ou 7 da tarde, ou 8 ou 9, não sei, na China, e é muito isso que eles têm em vista. E por isso é que os jogos do meio-dia geralmente não são o Brentford contra o Leeds United. É sempre um jogo que meta um dos grandes, uma equipa que tenha muito público no Extremo Oriente. Porquê? Porque eles querem satisfazer essa clientela nos jogos televisivos. Que o Crystal Palace depois tenha que ajudar à festa, eu aí já não acho bem, porque acho que as 72 horas... Enfim, eu não sou cientista. Está estudado pela ciência que as 72 horas são aquilo que tem que ser. E, portanto, se são aquilo que tem que ser, é para ser. E não é para ser em 50, nem 60, como às vezes faz. São 72. Depois, se são precisos mais do que 72, eu acho que as equipas têm a ganhar com isso. Mas também já ninguém é obrigado a isso, porque já se sabe que quem tem só 72, ou às vezes 96 horas, quando guardam 4 dias, porque uma semana tem 7 dias, se há 2 jogos, já se sabe que entre um e outro haver 3 dias, entre os outros 2 a seguir, geralmente haverá 4. É porque essas equipas estão a jogar a meio da semana que têm jogos europeus. Têm jogos europeus, têm mais receita. Se têm mais receita, podem ter mais jogadores. Se têm mais jogadores, podem rodar mais. Se não rodam, azaruchos, rodassem. Pronto, é assim. Isso é o que eu penso sobre essas polémicas todas do calendário. Quem está na Europa é porque pode. E se pode, tem mais é que rodar, ter mais gente, rodar o plantel, aproveitar para meter os miúdos a jogar, porque o estão lá também é muito para isso. Mas vamos lá. Chegou também o Emanuel Dantas. Olá, Emanuel, boa tarde. E vamos então olhar para os jogos desta jornada. E a começar precisamente por esse Benfica, por esse Nacional Benfica. Foi um jogo estranho. Podemos dizer que foi um jogo estranho. E deixem-me só recuperar aqui aquilo que vos quero dizer. Uh, e porquê é que foi um jogo estranho? Porque eu não consigo, em rigor, dizer que o Benfica tenha jogado mal. De todo. O Benfica dominou o jogo de uma forma absolutamente avassaladora. O Nacional, na primeira parte, praticamente não passou o meio-campo. Teve ali um assomozito em que chegou perto da área do Benfica na primeira parte, mas de resto, nada, não é? O Nacional chega ao intervalo sem ter feito um único remate. Só o Benfica é que rematou durante a primeira parte. O primeiro remate do Nacional é feito ao minuto 51 pelo Nourani. E é um remate, enfim, que não é nada de extraordinário em termos de perigo. O primeiro remate enquadrado é ao minuto 53. E, portanto, o Benfica estabeleceu, e já vamos falar nisso mais à frente, a zona dos recordes desta semana tem muito Benfica para se analisar. O Benfica estabeleceu uma série de recordes, mais remates, mais ações na área adversária
Só que qual é que é o problema deste Benfica, da maneira como José Mourinho está a ver? Como é que jogou o Benfica? Bom, o Benfica, eh, não tendo Richard Rios, que estava magoado, aquilo que fez foi juntar Enzo Barrenechea com o Frederic Orsnes no corredor central. E o que isto depois acabou por gerar, e deixa-me só tirar isto aqui da frente para não dizer nenhuma asneira. O que isto depois acabou por gerar foi que, com a presença do Rodrigo Rego a atacar pela direita, e enfim, acho notável que o José Mourinho tenha querido premiar o Rodrigo Rego, depois dele ter sido um daqueles que mais se empenhou e que mais mostrou, mais capacidade teve para criar desequilíbrios no jogo da Taça, contra o Atlético, também era o Atlético, e o Rodrigo Rego nesse jogo foi impactante, sobretudo a jogar à esquerda, atenção, não é a mesma coisa, eu acho que ele rende mais à esquerda, mas o Benfica, então, juntou o Orsnes com o Enzo Barrenechea na zona central do meio-campo, abriu o Rodrigo Rego na direita, meteu o Sudakov na esquerda e deu mais uma vez ao Leandro Barreiro a missão de apoiar o Pavlidis no corredor central. Ora, o que é que isto nos traz? Traz-nos um Benfica com o Rodrigo Rego deslocado, com o Sudakov meio deslocado. Eu acho que o Sudakov joga bem em qualquer lado, mas, enfim, não é ali que ele rende mais também. Com o Leandro Barreiro como farol criativo, que ele nunca vai ser. Aquilo que vimos foi o Benfica a arrematar muito, a partir pedra. Eu só me lembro nestas situações do nome espanhol dos Flintstones, que em espanhol eram os Parte Piedra. E esta equipa do Benfica, com Leandro Barreira a jogar ali, é uma equipa que parte muita pedra. É uma equipa que destrói muito, que cai em cima, que pressiona, que morde. E Mourinho disse isso quando chegou. Vamos começar a morder mais. Lá está, o Benfica vai morder. Mas depois não tem capacidade criativa. Eu ainda hoje de manhã, nas entrelinhas, fiz essas contas e demonstrei isso mesmo. O Benfica rematou muito na primeira parte do jogo, mas a média de golos esperados criada em cada remate do Benfica durante essa primeira parte foi de 0,05. É pouco, é baixíssimo. É sinal de quê? De que o Benfica estava a rematar sem criar situações de perigo real. E a verdade é que o Benfica não criou situações de perigo real. O Benfica chega ao fim deste jogo, e deixa-me ver os números para não dizer nenhuma asneira, com 30 remates, cria 3 grandes chances para marcar, de acordo com os números da Opta Sports, e chega ao fim com um volume de golos esperados de 2,4. Portanto, algo entre os 2 e os 3 golos. Ora, 30 remates para 2,4 é baixo. E melhorou muito na segunda parte. E porquê é que melhorou na segunda parte? Porque quando se viu a perder, de facto, o José Mourinho acabou por se ver forçado a mexer naquele que era o seu equilíbrio original. Primeiro que tudo, trocando o Rodrigo Rego pelo Prestiani. E o Prestiani, caramba, o Prestiani é internacional lá pela Argentina. Podemos aqui agora estar a dizer que as internacionalizações são oferecidas assim, assado, cozido. Não é tanto por aí, mas até entrou o Prestiani ainda antes do golo do Nacional, marcado pelo Chucho Ramírez a meia hora do fim. E a perder, então aí sim, o Mourinho ainda fez mais. Trocou o Barrenechea pelo Ivanovic, o que levou a que o Barreiro baixasse no campo, e depois ainda troca o Barreiro pelo Sheldrup, ficando com Sudakov a formar dupla de médios com o Orsnes. E isto é uma dupla de médios bastante mais criativa, Sudakov-Orsnes, do que era de início Orsnes-Barrenechea. Sobretudo quando a apoiar, aparece um segundo ponta de lança, no caso o Ivanovic, em vez de aparecer o Leandro Barreiro. Daí que o Benfica, daí até final, com a contribuição do Prestiani a partir do corredor direito, do Sheldrup a partir do corredor esquerdo, tenha finalmente, e com o Sudakov a soltar-se mais no corredor central, tenha finalmente começado a tornar-se, de facto, uma equipa perigosa, uma equipa que, com capacidade criativa para chegar à baliza do Nacional. O que isto nos diz, e de facto depois no final melhorou bastante o rácio entre remate e golos esperados do Benfica, essa média acabou por subir bastante. O que isto nos diz é que o Benfica finalmente foi capaz, mesmo assim podia ter perdido o jogo, atenção. O Benfica faz o gol do empate num lance individual do Prestiani ao minuto 89. Esteve ali
a um nadinha de sair com nada, de um jogo que dominou em absoluto e por completo. Depois, a ideia com que ficámos, todos os que estávamos a ver o jogo, foi a de que, a partir do momento em que o Benfica fizesse o gol do empate, e ainda por cima com os descontos alargados que o jogo teve, e justamente, eu disse espaço, justamente, não foi injustamente, disse justamente, porque o Nacional perdeu muito tempo durante a partida, quando se viu em vantagem. A sensação com que ficou toda a gente foi de que o Benfica acabaria por marcar o segundo gol e fê-lo num lance, lá está, criado do outro lado pelo Sheldrup e finalizado pelo Pavlidis. O Benfica, eu não acho que seja, vamos lá ver, não acho que seja um crime de lesa-majestade, como há muita gente que acha, que o Sudakov joga a partir da esquerda. Agora, aquilo que me parece é que o Benfica precisa de uma chama criativa maior. Se vai usar o Sudakov como uma espécie de terceiro médio a partir da esquerda, tem que ter um jogador mais criativo do outro lado e tem que ter um jogador mais criativo no corredor central. Também pode jogar com o Sudakov a partir do corredor central e aí com um jogador mais criativo num dos corredores e um jogador mais equilibrador no outro. Eu acho que funciona muito bem a parceria de Edic-Orsens no corredor direito. E estou convencido que o Benfica vai voltar a isso. Quando recuperar Rios vai voltar a estar provavelmente com Barrena cheia no corredor central, o que vai desviar Orsnes para o corredor direito. Agora, não me parece que a coisa possa funcionar maravilhosamente depois com Sudakov a partir da esquerda e Barreira a partir do corredor central. Se já está Orsnes como elemento equilibrador no corredor direito, acho que pode perfeitamente jogar com Sudakov a partir do corredor central e meter um desequilibrador a partir do corredor esquerdo, que pode ser Sheldrup, como pode ser o Prestiani, ou até pode ser o Rodrigo Rego, se o José Mourinho achar que é o Rodrigo Rego é que é, e o Rodrigo Rego é que tem que lá estar para fazer a diferença. Muito bem. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? O Guilherme Pereira diz que Mourinho inventou demasiado. Eu, por acaso, acho que ele não inventou nada. Ele fez aquilo que faz sempre. E este é o 11 base do Benfica. Atenção, é para aqui que ele está mais virado. Mas é talvez uma consequência da pressão por fazer alguma mudança. Os adeptos estão fartos dos resultados menos bons. Enfim, terá inventado com a questão do Rodrigo Rego, mas o resto, do ponto de vista tático e estratégico, acho que é muito isso que ele vai querer para a equipa. Josias Martins Cardoso, vamos ver se o Rego vai ser outro Ivan Lima, só fogo de vista, para já jogou mais do que o Ivan Lima, não é? Duas titularidades. Mas diz ainda ao Josias, cheira-me que no derby o Mo vai usar o 11 de Amsterdão. Eu já não me lembro qual foi o 11 de Amsterdão, francamente, mas o 11 que eu acho que vai ser é aquele. E a estes dias todos de distância, sou já menino para dizer que o Benfica vai jogar com Trubin. Não, no 11 de Amsterdão acho que estava o Tomás e o... Não, isso acho que não vai acontecer. Acho que vai jogar... estavam o Tomás, António Silva e Otamendi. Se bem me lembro. Não creio... E corrijam-me se não foi assim. Porque estou a falar de cor. Mas creio que o Benfica jogará com Trubin, Dedic, António Silva, Otamendi, Dal. Acho que joga Dal. Barrena cheia... e Rios, e depois, a partir da direita, o Orsnes, a partir da esquerda, Sudakov, e acredito que sim, que jogará Barreiro no apoio a Pavlidis. O que pode ser ótimo se o Benfica marcar primeiro, e a partir daí sim pode assumir um jogo mais de expectativa, pode ser complicado se o Benfica não conseguir desequilibrar ou não conseguir, através do seu jogo mais aberto, do seu jogo mais direto, em campo aberto, chegar ao golo e vir o Sporting tomar conta das rédeas do jogo. Diz o Josias, sai o Rego, entra o Rios, portanto, então aí sim, eu estava meio baralhado, achava, não sei porque, de repente achei que em Amsterdão tinham jogado o Tomás Araújo, o António Silva e o Otamendi, mas deixa a gente ver isto aqui no instante, também não é por aí. Devo estar enganado, porque o Josias, quando se trata do Benfica, não facilita nada. Aliás, o Josias é uma espécie do meu revisor privado, está sempre lá presente, sempre que eu me engano, e não me engano assim tão poucas vezes, para me chamar a atenção para aquilo que são os erros que eu vou cometendo. Ora, deixa cá ver. Não, exatamente, jogou o Dal. Pois é isso, então acho que estamos de acordo, e acho que sim. Acho que vai ser, de facto, esse o 11 que o Benfica vai usar no derby. Para já, vitória que me pareceu justa, do Benfica, contra o Nacional. Diz o Josias, sim, que foi no Atlético, e a Daniela Teixeira também, que os 3 defesas foi um teste no Atlético e correu mal. Mas eu tinha a ideia que tinha jogado tal como tinha jogado contra o Chelsea, com o Tomás como lateral. Mas são muitos jogos. Os jogos vão passando uns atrás dos outros e eu vou deixando de conseguir discernir
o que é que aconteceu num e o que é que aconteceu no outro. Vamos lá. Vitória justa do Benfica, a meter pressão em cima do Sporting. Igualou o Benfica à condição do Sporting no final desse jogo. O Sporting só jogava no dia seguinte, jogava em casa com o Estrela da Amadora, mas também não se pode dizer que o Sporting se tenha deixado de pressionar por aí além, porque foi absolutamente avassaladora a entrada do Sporting no jogo. O Sporting aos 20 e picos minutos, 25 ou 26, já estava a ganhar por 3-0, tinha perdido mais uma situação de golo absolutamente flagrante, e no final, se olharmos para aquilo que foi o resultado do Sporting no jogo com o Estrela da Amadora, foram 4-0. Se há, e já o escrevi também, se há alguma coisa que pode dizer-se deste jogo é que o resultado acabou por ser escasso. E o Sporting não precisou de números tão sólidos quanto os que teve o Benfica no jogo contra o Nacional, também por outra razão, esteve a ganhar desde cedo, e isso também influencia, de certa maneira, o que acaba por ser o que acabam por ser os jogos. Por uma equipa que está a ganhar desde cedo, não força tanto e acaba por não ter tanta superioridade estatística, como uma equipa que se vê a perder e que precisa de carregar, de ir para cima e de ir à procura daquilo que é a supremacia. Ora, o Sporting acaba o jogo até apenas com 31 ações na área, contra 15 do Estrela, e não há aqui um desequilíbrio assim tão grande. 19 remates contra 5 no Estrela, embora o Estrela até fez 3 remates enquadrados, que é uma coisa que não é assim tão habitual nos adversários do Sporting em Alvalade. Mas agora reparem, o Sporting em 19 remates criou um índice de golos esperados de 2,65. E tínhamos visto que o Benfica, em 30 remates, tinha criado um índice de golos esperados de 2,40. Isto é, quase no dobro dos remates, o Benfica criou menos golos esperados do que o Sporting no jogo contra o Estrela. E não é que o Estrela tenha ido ao Alvalade fazer um jogo extraordinariamente ofensivo. Não foi isso. O Estrela apresentou-se com a sua habitual linha de 5, 3 centrais, 2 laterais. A atacar tentava fazer 3-4-3, a defender fazia 5-4-1, porque os dois avançados móveis, o Abraham Marcos de um lado, o Jovem Cabral do outro, aquilo que faziam era fechar nos corredores, mas aquilo que o Estrela nunca foi capaz foi de superar a acumulação de unidades que o Sporting metia no seu corredor central. O Sporting está cada vez mais agilizada a forma de jogar do Rui Borges. E eu já vos tentei explicar aqui uma ou duas vezes que, apesar de ter trocado o 3-4-3 pelo 4-2-3-1, o Sporting joga como jogava na época passada, ou como jogava com o Ruben Amorim. Acho que foi um bom equilíbrio este que o Rui Borges conseguiu encontrar. E vou voltar a explicar. Os fundamentos são muito simples. O Sporting a defende na mesma linha de 5, porque o extremo direito, geralmente o Jenny Catamo, e essa é a razão pela qual o Jenny Catamo joga mais por ali do que o Giovanni Kenda, porque o Rui Borges acha que ele é mais forte no 1 para 1, a sair da direita para atacar, e porque acha que ele é mais forte do ponto de vista defensivo. O extremo direito fecha como lateral direito por fora do lateral, daí também que o Fresneda seja quase sempre o titular, mais capacidade para fechar dentro do que o Vaianidis. E depois, e portanto o Sporting defende na mesma com linha de 5 atrás, e a atacar, a equipa comporta-se como se comportava, porque o fundamental é que consegue meter o extremo esquerdo, quase sempre o Pedro Gonçalves, neste jogo o Giovanni Kenda, e o médio, o segundo avançado, o Trincão, a jogarem por dentro, um na meia-direita, outro na meia-esquerda, no apoio à ponta de lança, que é um jogador até mais associativo do que era o Gyökeres, neste caso o Luís Soares. O Sporting a atacar mete na mesma tal linha de 5 na frente, com Jenny Catama a sair da direita para ser extremo direito, ou ala direito, com o Maxi Araújo a sair da esquerda para ser extremo esquerdo ou ala esquerdo, e depois Pedro Gonçalves, ou Kenda, que jogou neste caso, Trincão, por dentro no apoio a Luís Soares, e com as chegadas sempre de um dos médios, Morita, que regressou neste jogo do Estrela à sua melhor forma, e isso é uma excelente notícia para o Rui Borges. Ora, arranque do Sporting com a vantagem muito madrugadora. Primeiro golo num canto do Trincão, em que há uma movimentação. Eu tive a curiosidade, eu por acaso estive no jogo em Alvalade, porque estava a comentá-lo para a Antena 1, para a rádio,
e, portanto, não estava a ver com imagens televisivas. Tive a curiosidade de ir ver depois as imagens televisivas para perceber como é que o Quaresma aparece completamente solto para cabecear, se teria havido ali algum bloqueio. Não houve, o que houve foi uma deslocação massiva dos outros jogadores, do Yulman e o Inácio, salvo erro, para a zona do primeiro posto, a arrastarem com eles os jogadores do Estrela, o que permitiu que o Quaresma aparecesse completamente sozinho a cabecear. Depois, 2-0 numa belíssima jogada coletiva, assistência do Trincão para a finalização do Soares, 3-0 num livre lateral, que acaba por, ainda com benefício de um ressalto no cruzamento de Jenny Catamo, levar a bola até à cabeça do Fresneda, que fez aí o terceiro golo. Jogo resolvido, o Sporting ainda falhou mais uma ou duas situações dos jogadores na cara do guarda-redes adversário. Ainda fez o 4-0 numa belíssima assistência também do Morita para o Soares na segunda parte. Jogo sem espinhas para a equipa do Sporting e a lançar, do meu ponto de vista, ou duas grandes dúvidas sobre aquilo que vai ser o Sporting no derby com o Benfica, que é já na sexta-feira, não se esqueçam. E espero ter esta semana no Substack conteúdos relacionados com a antecipação do que pode ser esse derby do ponto de vista tático e estratégico. Se tiverem sugestões, é questão de as deixarem por aí. Ora, eu acho que há duas grandes dúvidas na equipa do Sporting. Uma delas tem que ver com Giovanni Quenda. Giovanni Quenda fez um excelente jogo. Eu acho que o Rui Borges conseguiu finalmente convencer, porque eu acho que a questão era mais mental, convencer o Quenda de que ele podia jogar pela esquerda. Quenda apareceu com o Ruben Amorim como ala direito, a jogar de pé esquerdo, no 3-4-3. E durante muito tempo, no ano passado, com a lesão do Pedro Gonçalves, ele chegou a jogar ali, enfim, como avançado interior esquerdo, que é mais ou menos aquilo que ele fez neste jogo também, embora a partir do 4-2-3-1, e o rendimento não foi o mesmo. Este ano, o Rui Borges já tinha tentado colocá-lo na esquerda e o rendimento não tinha sido o mesmo, mas eu acho que ele tem todas as condições para poder jogar ali. Aliás, muito mais condições do que o Alisson, por exemplo, que é visto por muitos como o primeiro suplente do Pedro Gonçalves. Ora, Kenda fez um belíssimo jogo contra o Estrela da Amadora e eu acho que entre Kenda e Pedro Gonçalves, sim, há uma dúvida. Eu tenho uma dúvida, porque não sei se Kenda não é capaz de dar mais à equipa do ponto de vista do acompanhamento do lateral adversário. Que pode ser importante, sobretudo quando se percebe que o lateral adversário é um dos principais desequilibradores do Benfica. No caso, o Dedić. Portanto, sim, tenho essa dúvida. Kenda ou Pedro Gonçalves? E a segunda grande dúvida, do meu ponto de vista, tem que ver com aquilo que vai ser a atitude geral e a altura do bloco do Sporting. E, aliás, essa eu tenho relativamente ao Benfica também. O que é que o Benfica vai fazer? Vai tentar abafar? Pressionar a saída de bola do Sporting? O Sporting costuma sofrer com equipas que fazem isso. Já vimos isso com o Braga, por exemplo. O Braga fez um jogo de marcações individuais a todo o campo à equipa do Sporting e dificultou-lhe muito a saída de bola. Acabou por ter mais bola, não só por causa disso, também por causa da forma como começa a construir, com muita gente desde trás, embora isso depois também acabe por não lhe permitir chegar com muita gente à frente. Mas o Benfica vai fazer isso ou vai meter-se num bloco médio, médio-baixo, à espera de conseguir recuperar a bola e sair em campo aberto? Ou então selecionar criteriosamente as zonas em que quer pressionar e as zonas em que quer deixar o adversário jogar. Por exemplo, pressionar a saída de bola do Inácio. Por um lado é importante, porque é importante impedir o Inácio de ligar. O Inácio liga muito bem o jogo por dentro. Por outro lado, é mais arriscado, porque ele tem argumentos que não terá o Diomande do outro lado. O que é que vai fazer o Benfica? E a outra dúvida que eu tenho tem um bocadinho que ver com o que é que vai fazer também o Sporting a esse nível. Porquê? Porque o Sporting contra o Estrela foi uma equipa fortíssima em termos de pressão. O Sporting fez 18 recuperações de bola no meio-campo ofensivo durante o jogo contra o Estrela. O Sporting acabou este jogo com um PPDA, e para quem está mais familiarizado com isto, são os passos permitidos por ação defensiva, isto é, quantos passos é que o Sporting permitiu que o Estrela fizesse entre cada recuperação de bola. O PPDA médio do Sporting neste jogo com o Estrela foi de 8,72. Se nós formos a ver, por exemplo, o Porto, que é uma equipa que toda a gente, e justamente, diz que é forte no plano defensivo, fez no jogo contra o Estoril 17 recuperações de bola no meio-campo ofensivo e acabou com um PPDA de 7,91. Portanto, são números muito ela por ela, a esse nível. Se formos ver,
são números de equipas que são fortes a pressionar alto. Mas a questão que se coloca aqui é, terá o Sporting a coragem de assumir o jogo e de ir para cima do Benfica, expondo-se eventualmente às transições velozes do Benfica e, portanto, ir pressionar a saída de bola do Benfica, tentar criar embaraço ao Benfica no meio-campo ofensivo quando está a jogar fora de casa? Enfim, tenho dúvidas a esse respeito, mas eu acho que muito daquilo que vai ser a decisão, muito daquilo que vai ser o jogo, vai depender também dessa decisão do Rui Borges. Vamos lá ver. Comentários vossos, que já não vou aqui aos comentários há muito, muito tempo. Quem é que está por cá? Diz o Luís Pedro Viegas, acho que o Rui Borges ficou ali com problemas saudáveis. O Quaresma fez um jogo excelente. A entrada do Quaresma eu percebia por duas razões. Descansar o Diomande e, por outro lado, o tipo de avançado que a defesa do Sporting ia enfrentar. Contra avançados mais fortes do ponto de vista físico, mais possantes, Diomande. Impõe aqueles avançados que servem de referência para o jogo ofensivo, que recebem até muitas vezes jogo direto, Diomande. Contra avançados mais móveis, mais velozes, como era o caso do Kikas, Quaresma. Porquê? Porque o Quaresma é um jogador mais forte na capacidade de antecipação, desde que esteja concentrado. E eu, em relação ao Quaresma, digo sempre isso. Mas diz o Luís, o Quaresma fez um jogo excelente, Morita idem, Kenda no lugar de Pedro Gonçalves também dá um excelente andamento. Ora, diz o Guilherme Pereira, lembro-me de ver um vídeo há 5, 7 anos a falar da inutilidade dos cantos no futebol moderno. Muito por causa do Arsenal, isso mudou. E as abordagens aos cantos têm mudado na Liga Portuguesa. O gol do Sporting é prova disso mesmo. Josias Martins Cardoso acha que joga o Kenda, o Pote pareceu-me ainda fora de forma e o Morita em vez do Simões. O Pote fora de forma eu acho que é muito relativo, porque o Pote entra com 3-0 e o jogo resolvido. Não há nenhum jogador que possa, nessas circunstâncias, vir dar... Enfim, a equipa já não... Mesmo que ele quisesse estar em grande forma, a equipa já não estaria a acompanhar. Guilherme Pereira, eu acho que a abordagem do Mourinho no Benfica Sporting será similar à que teve contra o Porto, no Dragão, bloco médio-baixo. Josias, vamos ver se o ambiente na Luz deixa o Benfica jogar muito tempo na expectativa. António Rodrigues, boa tarde. Parece-me que neste derby vai pesar a necessidade do Benfica ganhar. O José Mourinho vai arriscar um pouco e vai pressionar alto. Talvez na expectativa de conseguir marcar cedo. Em condições normais, parece-me que o Benfica fica mais confortável, pelo menos nesta fase do campeonato, ainda sem grandes rotinas instaladas, numa postura passiva, à espera do adversário. Enfim, já há um bocadinho de tempo para o Benfica ter rotinas instaladas, não é? Não me parece já que seja assim tão... que esteja assim há tão pouco tempo o José Mourinho a trabalhar. Bom, vamos ao jogo do Porto. Porto foi o último dos três a jogar e se o Sporting entrou prejudicado, pressionado, perdão, pela vitória do Benfica, o Porto entrou pressionado pela vitória do Sporting, porque o Sporting ganhando, e o jogo acabou 20 minutos antes de começar o Porto Estoril, aquilo que vimos depois foi o Sporting a entrar, e desculpem lá só virar aqui para este lado, que eu tenho as minhas notas do Porto Estoril, que foi o jogo da semana no meu Substack. Portanto, já sabem, quem ainda não viu, tem a crónica analítica no Substack para poder consultar e ler e ver os quadros táticos. Para a semana, naturalmente, o jogo da semana vai ser o Benfica Sporting. E a regra continua a ser a mesma. É soma-se o lugar em que estão todas as equipas em todos os jogos da jornada e o jogo que der a soma mais baixa é escolhido como jogo da semana, nem que seja um jogo em que não estão nenhum dos três grandes. Porque aqui valorizo o mérito desportivo e não o número de seguidores. Bom, e a dizer que o Porto também entrou pressionado pela mesma razão. Quando o Porto entrou em campo, o Sporting tinha o mesmo número de pontos. Ora, houve uma surpresa do ponto de vista tático ou estratégico do Estoril para este jogo. Porquê? Porque o Estoril, que geralmente se apresenta com linha de 5 atrás, 3 centrais, 2 laterais, apareceu num 4-4-2 losango que ninguém estava à espera. Mas o 4-4-2 losango acaba por ser, de certa forma, a melhor maneira de, sem tirar os jogadores da posição, poder contrariar aquilo que é o 4-3-3 normal do Porto. E porquê? Ora, pensemos. Como é que joga o Porto? O Porto defende geralmente baixando o médio defensivo, seja ele o Alan Varela ou o Pablo Rosário, para a linha dos centrais, geralmente pela direita.
O Porto defende com linha de 5, apesar de jogar com 4 defesas. Mas a atacar, hum, sai a jogar com os dois centrais. Estes dois centrais procuram quase sempre ou o lateral esquerdo, que vem um bocadinho mais dentro e não sobe tanto quanto o lateral direito. O Francisco Moura vai ser uma espécie de segundo médio centro. Ou o Alberto Costa, o lateral direito, converte-se imediatamente em extremo, ou mesmo que às vezes tente algumas jogadas pelo corredor central. Mas muito mais projetado do que o Francisco Moura. Uh, Portanto, os dois centrais, Bednarek e Kivior, procuram geralmente o médio centro ou o lateral esquerdo, se o lateral esquerdo se disponibilizar ali. Depois há os dois interiores, que são quem tenta aparecer nas entrelinhas. O ponta de lança, se é o Samu, não é um jogador particularmente feliz na capacidade associativa, não é jogador que seja capaz de receber e rodar, de jogar de costas para a baliza, enfim, tem dificuldades nas desmarcações de apoio, e os dois extremos sempre muito abertos, encostados à linha. William de um lado, neste caso, William de um lado, Borja Sainz do outro, costuma ser também PP de um lado, Borja Sainz do outro, embora o PP geralmente explore mais o corredor central do que o faz o William. Ora, para contrariar isto, o que é que fez o Ian Cathro na equipa do Estoril? Designou os dois laterais, o Ricardo Sanches à direita e o Pedro Amaral à esquerda, para acompanharem os extremos do Porto, que geralmente ficavam sempre abertos, portanto não apareciam nas entrelinhas, e aquilo parece que é uma cartilha da qual não se pode sair, eles não vão à procura do jogo, do meio-jogo nas entrelinhas, e deviam ir, digo eu, porque o Porto precisa desses contramovimentos para criar desequilíbrios. Depois, o ponta de lança era seguido por um dos centrais, quase sempre o Barra, embora o Bomá fosse um jogador até, se calhar, mais físico para acompanhar o Samu, mas era quase sempre o Barra. Mesmo quando o Samu baixava em apoio, era o Barra que ia atrás dele. Os dois médios ofensivos do Porto, Froholt, e neste caso foi Rodrigo Mora, eram sempre acompanhados pelo Randro Orellana, em cima do Rodrigo Mora, e pelo João Carvalho, em cima do Froholt, e o Guitane, que apareceu de surpresa como 10, a jogar nas costas dos dois avançados, no corredor central, tapava a entrada da bola no Pablo Rosário, no médio centro. O que isto causava era que o Porto, muitas vezes, era convidado a jogar diretamente dos centrais para o SAMU, porque o Pablo Rosário estava tapado pelo Guitane, estão a ver o triângulo ofensivo do meio-campo do Porto e o losango do meio-campo do Estoril. O Pablo Rosário era acompanhado pelo Guitane, o Froholt era acompanhado pelo João Carvalho, o Rodrigo Mora era acompanhado pelo Randro Orellana, os dois extremos estavam acompanhados pelos laterais e não havia capacidade do Porto de criar desequilíbrios, a não ser que desse aos seus centrais a possibilidade de jogar diretamente no ponta de lança, que não é jogador para esse tipo de futebol. Portanto, o Porto bloqueou. Depois, do ponto de vista ofensivo, o Estoril era capaz de criar dificuldades também, porque tem no Wolfsgrove um jogador que durante a primeira parte quase sempre baixava para a esquerda dos centrais para iniciar a construção por ali. É um jogador com uma capacidade de passe longo apreciável. Abria muitas vezes o João Carvalho na faixa esquerda, soltava o Ricardo Sanches e projetava-o muito na faixa direita. O Pedro Amaral, defesa esquerda, vinha jogar dentro e os dois avançados, que no início da fase defensiva acompanhavam os laterais do Porto, o Begraoui, no lado direito, acompanhava o Francisco Moura, o Laximicante, do lado esquerdo, acompanhava o Alberto Costa, vinham jogar dentro, embora muitas vezes o Begraoui procurasse a direita para permitir que o Guitane, que vinha buscar a bola atrás, pudesse também criar perigo por ali. O que isto nos deu foi um Estoril que chegou ao intervalo com mais bola, mais remates, mais ações na área, mais tudo, a dominar o Porto, mas a perder. E a perder porquê? Porque o Porto, mais uma vez, mostrou uma capacidade extraordinária de aproveitar aquilo que criava. O Porto marcou, a aproveitar um erro do Jordan Olsgrove, que fez numa tentativa de saída em construção, meteu a bola para trás, para o Barra, o passe saiu curto e o William, muito bem, conseguiu intrometer-se, recuperar a bola e marcar. O Estoril não conseguiu marcar nas 2 ou 3 situações de gol que criou durante a primeira parte, e depois, na segunda parte, acabou por não ser capaz de manter o nível, porque a pressão já não saía com a mesma fluidez, a equipa já não estava fisicamente tão alerta, e porque com as substituições perdeu qualidade. E a maior perda de qualidade, eu acho que se dá
precisamente com a saída do Ricardo Sanches, que estava a ser o maior desequilibrador, o lateral direito da equipa do Estoril, estava a ser o maior desequilibrador e acabou por sair ao minuto 56, já tinha amarelo também, ainda por cima, e isso acabou por motivar, também misturado com a fadiga, que ele viesse a sair. O Estoril, é verdade, na ponta final do jogo, ou na segunda parte, o Porto conseguiu equilibrar, e conseguiu equilibrar, porque ainda por cima, parece-me que o Farioli corrigiu ali o aspecto que estava a correr melhor no, aspecto, no momento defensivo do jogo, que estava a correr pior, quero dizer. Porquê? Fomos a ver. O Porto tinha os dois centrais e juntava-lhes o Pablo Rosário, geralmente pela direita, para fazer linha de 5 atrás. E o Estoril tentava provocar isso, começando a construir do lado esquerdo. Mas depois queria surpreender pelo seu lado direito, lado esquerdo do Porto, onde a distância entre o Kivior e o Francisco Moura era grande. Ora, o Begraoui vinha jogar, saía da direita para dentro para tentar levar com ele o Francisco Moura e com isto criava espaço para a entrada do Ricardo Sanches e para as diagonais do Guitane. Ora, a partir de determinada altura, o Farioli corrigiu isso, não só mandando o Kivior aproximar-se mais do Moura e mandando o Moura defender melhor a sua zona, e o Porto melhorou com a troca do Moura pelo Zaidu, que é um jogador que tem inúmeros fãs no nosso servidor de Discord, mas desta vez eu acho que ele foi importante, e quando estava a falar em números de fãs estava a ser irónico, porque há muita gente, quando o Porto não joga bem, vai sempre malhar no Zaidu, mesmo que o Zaidu não jogue. Eu acho que neste jogo ele foi importante. Por outro lado também, recalibrou melhor a sua zona defensiva, porque com 5 homens não é normal que o Porto estivesse a perder tantas vezes ou a deixar tanto espaço num dos lados do campo. Portanto, isso deixou de acontecer. A segunda parte acabou por ser muito mais tranquila para o Porto. O Estoril praticamente não criou. Podia ter empatado, é verdade, no último minuto, no remate do Ferro, que o Bednarek corta de cabeça, mas acabou o Porto por chegar tranquilamente, depois no final, à vitória por 1-0. Acho que o Estoril merecia mais. Merecia eventualmente ter saído do Aragão com um empate, mas o Porto tem este mérito. O mérito de, nos jogos em que não joga assim tanto, aconteceu com o Braga, aconteceu com o Moreirense, aconteceu agora com o Estoril, acabar por sair com os 3 pontos. Chegou o João Ferreira. Olá, João. Boa tarde. Ainda vens a tempo, pelo menos, da ponta final do programa, que é a parte em que vamos falar aqui um bocadinho dos recordes desta jornada e a parte em que vamos falar também, em que vou responder à pergunta do Discord. Diz o João Ferreira, o Jaime Pacheco diz que com ele o Zaidu era sempre titular. Pronto, ainda bem. Disse isso quando e onde. António Rodrigues, concordo plenamente com a análise. Parece-me que Farioli, tanto no jogo do Estoril como contra o Braga, mostrou excelente leitura de jogo e mexeu bem as peças. Sim e não, porque eu acho que o Porto é demasiado rígido, do meu ponto de vista. Joga muito da mesma maneira e precisa de mais maleabilidade. E eu acho que tem faltado isso. Perguntou ao João se não era às 16h30. Não, aliás, eu creio que não. Acho que não avisei 16h30, mas... E diz ainda ao João que disse há umas semanas no Destino Saudade. Muito bem. Deixa-me cá ver se eu de repente avisei, mas acho que não. Nas entrelinhas de hoje, se eu vos disse que o programa era às 16h30, mas acho que disse 16 horas. Deixem cá ver. Isto também eu aqui ganho um bocadinho de fôlego. É hoje às 16 horas, João. Falta de atenção. Nunca foi às 16h30. Não me dá jeito. 16h30 é uma hora chata. Bom, vamos lá. Recordes da semana, já sabem, com o apoio da Goalpoint, do Radar Goalpoint, em que vamos olhar aqui para os jogos desta jornada e perceber o que é que foi mais notável em termos de recordes. E hoje já sabem que para passar aqui os recordes tenho que tirar o banner que está a passar aqui em baixo, porque senão não aparecem os quadros completos. Diz o Guilherme Pereira que o João está no fuso horário do Gerês, é meia hora a mais. Pois é. Depois podes ver tudo. O programa fica aí para quem quiser ver desde o início. Vamos lá. Recordes desta jornada. E vamos começar. Eu já vos disse que íamos ter muito Benfica nesta parte dos recordes. O Benfica estabeleceu no jogo contra o Nacional um novo recorde de remates num só jogo da Liga Portuguesa. Estamos a vê-los aí.
foram muitos. A vermelho, os remates que foram para fora. A azul, os remates que foram enquadrados, mas defendidos. A amarelo, os 2 remates que deram golo. O Benfica fez 30 remates contra o Nacional, novo máximo desta edição da Liga, superando os 29 que o Sporting tinha feito contra o Tondela, em um jogo que o Sporting ganhou por 3-0. A terceira melhor marca é do Famalicão, que no jogo contra o Rio Ave fez 28 remates e não marcou. Empatou 0-0. Depois há ainda 27 remates do Sporting contra o Nacional, também, em um jogo que o Sporting ganhou por 4-1, e do Sporting contra o Casa Pia, em jogo que o Sporting ganhou por 2-0. Portanto, lá está, os tais 30 remates do Benfica, e diz o João Ferreira que, por acaso, acha que o Benfica fez um jogo bastante razoável. Tens que ver a parte em que falámos do jogo do Benfica, que foi lá para trás. Agora já não vamos outra vez falar do jogo, agora só mesmo os recordes, e são bastantes. Aliás, vamos ao segundo recorde que o Benfica estabeleceu neste jogo com o Nacional, que é o recorde de ações na área do adversário. Foram 62. O Benfica tocou 62 vezes a bola dentro da área do adversário, coisa que ainda nenhuma equipa tinha feito. Curiosamente, quem mais bolas tinha tocado na área do adversário tinha sido o Famalicão, que nesse jogo contra o Rio Ave, em que também tinha feito 28 remates, tinha conseguido 54 ações na área adversária. O Benfica tem ainda a terceira melhor marca, foram 53 ações na área no jogo contra o Rio Ave, em que também não ganhou. Portanto, nem o Famalicão ganhou ao Rio Ave, nem o Benfica ganhou ao Rio Ave. O Rio Ave deixa os adversários aproximarem-se muito da baliza, mas depois marcarem golo está quieto, não sai. O Braga fez 51 no empate também, 2-2 contra o AFS, e o Sporting 50 nos 4-1 ao Nacional. É curioso que, dos 5 jogos em que as equipas têm mais ações na área do adversário, 3 deram empate e um deu uma vitória à justa, com golo marcado nas compensações. Portanto, o que é que isto nos diz? Que o facto de se levar o jogo até a área do adversário não quer necessariamente dizer que se tenha a capacidade depois para marcar o golo. Daí a importância daquele número de que vos falei há bocado, que é basicamente a divisão do índice de golos esperados pelo total de remates, para ver qual é a percentagem média de sucesso, ou de expectativa de sucesso, de cada remate. E foi muito baixa a percentagem de expectativa de sucesso média do Benfica neste jogo contra o Nacional. Porquê? Porque os remates eram feitos de posições pouco promissoras. E porquê é que eram feitos de posições pouco promissoras? Dou-vos duas hipóteses. Ou porque a equipa não teve a paciência para conseguir chegar a posições mais promissoras, ou, em alternativa, porque não teve a criatividade para deixar os seus jogadores em posições mais promissoras. Mais um recorde do Benfica. Diz a Daniela a brincar, essa do vermelho de ser a cor dos remates falhados, é assim. É o semáforo vermelho também, é para parar. Não te enganes, não andes em frente quando tiver vermelho, porque senão isso dá asneira. Nos semáforos, o verde é sinal para andar e o vermelho é sinal para parar, embora os benfiquistas possam não gostar, mas é assim que a coisa funciona. Bom, mais um recorde do Benfica no jogo contra o Nacional. É este. Dribles. E está ali o meu nome em cima da palavrinha que diz dribles, do título. Tenho que trabalhar melhor isto. Mas é dribles que está lá escrito. Podem acreditar. Sudakov meteu 8 dribles bem-sucedidos neste jogo do Benfica contra o Nacional. E também vos posso dizer que o fez em... se me derem aqui um instantinho... não, isto já é demais. Já fiz a geneira. Não era isto que eu queria. Era isto. Agora sim. Também vos posso dizer que o Sudakov meteu 8 dribles em 8 tentativas. Portanto, não falhou um drible no jogo, o que é absolutamente notável. 8 em 8. Também é verdade que 4 deles foram no meio-campo defensivo, 4 no meio-campo ofensivo, estão ali assinalados no quadro, mas acabou por ser um jogo bem conseguido nesse aspecto pelo médio ucraniano do Benfica. Superou a melhor marca deste campeonato, e eram vários jogadores com 6 dribles bem conseguidos. Eu acabei por deixar aqui o Guitano, do Estoril, no jogo contra o Porto, que também os fez nesta jornada, 6 dribles. O Dedic do Benfica, no jogo com o Tondela, também tinha conseguido 6 dribles.
E são também essas as marcas, 6 dribles também conseguidos pelo Matias de Amorim, do Famalicão, também no jogo com o Tondela, e pelo Tunde, do AFS, no jogo contra o Benfica. Meteu 6 dribles ao Benfica, o extremo da equipa do AFS. Bom, mais uma marca desta jornada, que é esta. Temos aqui os passos super progressivos. Foi uma das chaves do jogo do Estoril no Dragão. O Oldsgrove não é que tenha batido o recorde, não bateu, mas conseguiu 5 passos super progressivos neste jogo contra o Porto. E eles estão aí assinalados no quadro. Ficou ainda assim a do recorde do campeonato, que são os 6 passos super progressivos do Debasse, do Sporting, no jogo contra o Moreirense. Com 5 passos super progressivos. Também está o Naves, do Alverca, curiosamente também no jogo contra o Moreirense. E ainda há a notar 4 passos super progressivos do Pedro Gonçalves, do Sporting, contra o Alverca, e do Debasse também, do Sporting, contra o Aroca. Debasse tem estado lesionado e por isso é menos uma arma que o Sporting tem para lançar o jogo desde trás. E eu achei particularmente curioso este quinto recorde que vos trago hoje. Disse a Daniela que já fizemos uma petição para mudar a cor dos semáforos. Afinal, somos muitos, diz o Guinness. E o Josias acrescenta que um dos dribles foi no lance do 1-1. Muito bem. Bom, achei particularmente curioso este quinto recorde da jornada. E estamos aqui a ver 2 quadros impressionistas radicalmente diferentes que foram no mesmo jogo. E é curioso que no mesmo jogo, que foi este Aroca Sporting Clube Braga, se tenha batido o recorde de menos passos bem entregues, passos certos. O Aroca fez apenas 100, e eles estão ali todos assinalados, naquele quadro do lado esquerdo, e de mais passos certos, que foram os, imaginem, 863 que o Braga conseguiu meter neste jogo contra o Aroca. Portanto, uma equipa só fez 100 passes, a outra fez 863. Isto deu, como se deve calcular, um número absolutamente absurdo de posse de bola. O Braga acabou o jogo com 82% de posse de bola. É o novo recorde deste campeonato. Houve uma bola para o Braga e depois não havia bola para o Aroca jogar, como é natural. Ora, os 863 passos do Braga no jogo com o Aroca superaram o anterior recorde, que era do Benfica, no jogo contra o Santa Clara, o tal jogo que o Benfica não ganhou, em que fez 639 passos. E atrás desse jogo estava o Braga contra o Porto, que tinha feito 579, mas, portanto, estes 863 são, mas assim, por uma vantagem absurda. O jogo em que uma equipa completou mais passos neste campeonato. Do outro lado, os 100 passos do Aroca contra o Braga superam negativamente os 102 que o Nacional tinha feito contra o Sporting e os 103 que o Gil Vicente tinha feito contra o Nacional. Portanto, são números de uma diferença completamente absurda. Diz o Guilherme que o Aroca está numa temporada muito complicada, é uma sombra do Aroca europeu de há um par de anos, e eu até acho que o Aroca joga bem. Vi alguns jogos em que o Aroca jogou bem, mas neste momento já não vejo maneira do Vasco Seabra dar volta àquilo, e creio que, enfim, hoje ainda não foi anunciada a chicotada, mas eu creio que já não faltará muito tempo. Eu gosto do treinador Vasco Seabra, acho que é um treinador positivo, que tenta dar às suas equipas um futebol alegre, ligado, mas este ano as coisas não estão de todo a sair e duvido que a solução não passe a breve prazo por uma chicotada. Para terminarmos, falta-nos apenas então, e hoje vamos fazer isto em menos de uma hora, o que é maravilha, a pergunta do Discord. E volto a dizer-vos que se quiserem deixar perguntas no Discord, há sempre uma pergunta que eu vou lá selecionar à chatroom perguntas do Discord. O que têm que fazer é, primeiro que tudo, entrar no servidor do Discord. E o servidor do Discord não serve só para deixarem perguntas, serve também para a gente conversar todos uns com os outros.
É isso que vai acontecendo, sobre tudo e mais alguma coisa. Há diversas chat rooms, para já para todos os clubes, para a seleção, para o futebol internacional, para outras modalidades, enfim, há chat rooms para tudo e mais alguma coisa também. E para entrarem no servidor de Discord, o que é que têm que fazer? Têm que ser subscritores premium do meu Substack. E para serem subscritores premium do meu Substack, já sabem, tadeia.substack.com, é só chegarem lá e fazerem ou a subscrição, se é que ainda não a têm, ou o upgrade da subscrição para Premium. Não vos custa assim tão caro, são 5 € por semana. Perdão, era bom que fossem, mas não são. São 5 € por mês, assim é que é. Vejam lá, 5 € por mês. Isto é, um café por semana, para receberem todos os textos e poderem estar no servidor do Discord, conversarmos todos uns com os outros e ainda poderem estar aqui no Futebol de Verdade, sempre que há edições do Futebol de Verdade. Ora, o Guilherme Pereira diz: recrutamos braguistas, estamos com falta deles no Discord e a sala está vazia. Pois é, havia o João Costa, não é? Mas o João Costa foi-se embora. O Braga este ano não lhe está a correr muito bem o campeonato. Eu acho que vai melhorar o Braga, apesar de tudo. Também piorar não pode. Mas a equipa está a dar sinais de qualidade e pode perfeitamente ainda, já não digo aproximar-se dos da frente, porque é muito difícil que o faça, mas pelo menos assegurar o quarto lugar, até porque é previsível que o Gil Vicente, que já esta semana já perdeu, em casa com o Tondela, e atenção ao Cristiano Bacci, treinador defensivamente muito seguro, vai com certeza montar não um, mas 2 ou 3 autocarros no jogo com o Porto no próximo fim de semana. O novo treinador do Tondela, que fechou a baliza do Tondela. O Tondela deixou de sofrer golos. Bom, vamos lá. Pergunta do Discord desta semana. Vem do Alexandre Salazar. E diz o Alexandre o seguinte: no seguimento da vitória do Sub-17, deixo a seguinte, perdão, questão também relacionada com o futebol jovem. Até há uns 20 anos, o torneio de Toulon era praticamente a meca do futebol jovem. Não era só o torneio de Toulon, mas já lá vamos. Mas tenho a sensação de que nos últimos anos este tem perdido importância. Quais os motivos para esta perda de protagonismo? Muito bem, Alexandre, obrigado pela pergunta. Já sabem, deem lá um salto à secção, à chatroom Perguntas do Discord, para deixarem perguntas. Eu não te sei dizer quais é que são os motivos para o torneio de Toulon ter perdido, ou se o torneio de Toulon hoje é mais ou menos importante do que era há 20 anos. Agora, sei dizer que o futebol mudou muito nestes 20 anos. E isto tem que ver com uma coisa muito simples, que é onde e quando se faz o scouting, não é? Eu, aqui há creio que foi há 2 anos, se vocês forem ao Discord e usarem a lupa para pesquisar Copinha, fiz um artigo sobre a Copinha. A Copinha era, e ainda é, um torneio de futebol juvenil no Brasil, que era o torneio onde estavam mais scouts de todo o mundo, porque aquilo vão equipas de todo o mundo também, mas sobretudo vão equipas do interior do Brasil, e era onde se ia ver o talento em bruto, que mais ninguém conhecia, porque mais ninguém tinha visto. É um torneio, salvo erro, eu já não, o artigo já tem 2 anos, mas é um torneio de creio que é de sub-17 ou de sub-18. E toda a gente lá tinha equipe. Hoje em dia, os grandes clubes europeus já não vão ver a Copinha, por 2 razões. Primeira, porque não é preciso, porque as grandes empresas de scouting fornecem os vídeos de todos os jogos, não só os da Copinha, mas de todos os campeonatos. Hoje em dia, se tiver uma ferramenta como um iScout desta vida, eu consigo estar em casa e ver os campeonatos de sub-17 do México, ou da Costa do Marfim, ou seja, onde for. E, portanto, consigo ver os jogadores todos que eu quiser. Já não preciso de os ir ver in loco. Toulon era, há 20 anos, a tal meca do futebol jovem, tal como eram os campeonatos do mundo sub-20. Portugal foi campeão do mundo sub-20 em 89 e em 91, e ainda ninguém sabia quem eram aqueles jogadores. Poucos tinham chegado às equipas principais. Os que chegaram ainda ficaram a jogar em Portugal durante mais de 2 ou 3 anos, eram sub-20. Hoje em dia isso já não... Na altura, no Campeonato do Mundo sub-20 de 91, Portugal ganha com aquela equipa que tinha o Rui Costa, que tinha
o João Pinto, tinha o Figo, tinha o Peixe, tinha o Jorge Costa, enfim, esse campeonato, Portugal ganha-o, esses jogadores acabaram por chegar às equipas principais dos nossos clubes e, por exemplo, apareceu aí um tipo chamado Sherbakov, foi o melhor marcador do Mundial de Sub-20 e mais ninguém o apanhou, foi o Sporting que foi capaz de o contratar. Onde é que hoje em dia um clube português tem a capacidade para contratar nem dos Sub-17? Vocês viram o que se passou com o Estevão? O Estevão acaba o Mundial de Sub-17 e está contratado pelo Chelsea por uma cabazada de milhões de euros. Portanto, hoje em dia, os grandes clubes europeus começam a ver cada vez mais cedo, a alargar cada vez mais as suas redes de scouting, e o que isto implica é que depois acaba por não ser possível que os jogadores cheguem à idade em que se jogam os torneios de Toulon nesta vida, ainda à disposição para quem os for ver. O que leva a que, naturalmente, os torneios percam a sua relevância. Hoje em dia, a meca do futebol jovem são precisamente os mundiais de sub-17 e Portugal acabou de ser campeão do mundo sub-17. Eu estou muito curioso de perceber o que é que vai acontecer com estes miúdos. Porque eu acho que muito dificilmente não veremos, ou deixaremos de ver, um ou dois, ou três, ou quatro a saírem para clubes estrangeiros muito em breve. Antes até de chegarem às equipas principais. É verdade que os clubes portugueses não são propriamente os clubes brasileiros, têm uma outra capacidade de retenção de talento, mas vamos a ver se os clubes são capazes de resistir àquilo que vão ser as sirenes do mercado para virem buscar estes meninos que têm agora 17 anos e que, juntamente, eu já escrevi sobre isso também, esta geração de 2008, juntamente com a de 2007, vai com certeza conseguir assegurar o futuro do futebol português. Bom, pergunta o Guilherme Pereira, Sherbakov foi o que teve o acidente, não foi? Foi, sim, senhores. É isso mesmo. Teve o acidente na noite já fiz a geneira aqui. Não, está bem. Na noite do jantar de despedida de Bobby Robson. Bobby Robson foi despedido pelo Sporting. Houve um jantar com os jogadores e nessa mesma madrugada o Sherbakov, na Avenida da Liberdade, teve um acidente que lhe custou, e lhe custando a vida, custou-lhe a carreira. Muito bem, meus amigos, o Futebol de Verdade está a chegar ao fim. Voltaremos para a semana. Para a semana volta a haver Futebol de Verdade, no seguimento da jornada do fim de semana, com esse Benfica Sporting e esse Tondela Porto, para analisar. Faremos um programa com certeza mais curto. E não se esqueçam de ficar ligados, porque durante a semana vamos ter também, naturalmente, conteúdos no meu Substack, em tadeia.substack.com. Muito obrigado por terem estado por aí e até para a semana. Futebol de Verdade